Olá, leitores! Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books, e nesse vídeo de hoje eu vim falar de um autor que eu gosto muito, mas muito mesmo. Sou fã de uma forma, assim, gigantesca. Fico muito ansioso toda vez que ele lança algum livro aqui no Brasil e que Acompanhando as Letras, que é a editora que lança... Errei, é Intrínseca, porra. Olá, leitores! Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre um autor que eu sou extremamente fã e que toda vez que a Intrínseca vai lançar um novo livro dele, eu fico extremamente frenético, querendo que esse livro chegue logo aqui, porque, pelo menos em Portugal, os livros dele chegam muito rápido e eu fico querendo ler antes, mas eu não consigo. E aí eu espero chegar a nossa edição aqui para até poder ter mesmo a edição de tanto que eu sou fã e eu quero ter na minha estante os livros desse autor. E assim, a gente tá falando do Joel Dicker, grande Joel Dicker, escritor de A Verdade sobre o Caso de Harry Quebert, O Desaparecimento de Stephenie Meyer e o mais recente que chegou aqui pelo Clube Intrínsecos no final do ano passado, que é O Enigma do Quarto 622. E assim, para conversar um pouco dele, eu vou falar quem é o Joel Dicker e falar um pouco de como as obras dele foram lançadas em ordem de publicação e como que foi cada um. Na verdade, eu nem sei a ordem de publicação, então eu só vou falar as obras, mas eu vou falar um pouco sobre cada um desses aqui. E se você não conhece o Joel Dicker, você pode correr para ler. Se você já conhece, mas ainda não leu algum desses três, que são os meus favoritos, pegue algum deles para ler, porque eu vou falar um pouco de cada um. E se você já leu algum dos outros dois livros dele, que eu ainda não li, você comenta aqui, me conta se você já leu, se você gostou, pra gente poder interagir, pra eu poder saber que eu não tô sozinho nessa questão de ser muito fã do Joel Dicker. Já deixa seu like aqui e me segue lá no Instagram, que é Carmésia Books, e vamos conversar agora sobre o Joel Dicker. O primeiro que a gente vai falar é A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, que foi o primeiro dele que eu li. Eu li na virada de 2018 para 2019, e assim, eu gostei demais. Vou falar um pouco da história aqui, mas eu já aviso que esse não é o meu preferido é Stephenie Meyer, mas eu vou contar pra vocês um pouco de cada um e até um pouco mesmo do porquê que ele não é meu preferido e questão de pontuação mesmo. Aqui, na verdade, sobre o caso Harry Quebert, a gente conhece o Marcus Goldman, que é um escritor, e ele fez muito sucesso no seu primeiro livro, e a editora tá cobrando dele o segundo. Ele tem um contrato com essa editora, mas ele tá com um bloqueio criativo e não consegue escrever. E aí ele resolve ir passar uma temporada lá em Aurora, Orfé, deixa eu ver, eu confundo as cidades do Joel Dicker. Eu acho que essa aqui... Ai, gente, não sei. Ai, que bosta esse aqui. Aurora, esse aqui é Aurora. E ele vai pra Aurora passar uma temporada com o ex-professor da faculdade dele e que virou muito amigo, que é o Harry Quebert. Só que ele, quando chega lá, na verdade ele vai pra lá, né, pra tentar tirar esse bloqueio criativo dele, passar um tempo com o Harry e ter inspiração pra poder escrever esse novo livro. E quando ele chega lá, o Harry Quebert é acusado de ter assassinado uma jovem de 15 anos há um tempo atrás. E tem muitos indícios de que o Harry Quebert realmente cometeu esse assassinato, porque há muitos anos, né, quando a menina morreu, o Harry Quebert ficou muito famoso por um livro que ele lançou. Não lembro muito o nome do livro, mas ele ficou extremamente famoso lá nos Estados Unidos por esse livro. E o assassinato dessa menina, eu lembro que uma mulher falou que viu ela entrando na floresta e depois essa menina desapareceu. E eles começaram a ver nas investigações e descobriram que o Harry Quebert teve um envolvimento com essa menina. E na época do envolvimento com ela, que é a Nola Callaghan, eu lembro muito bem disso, ela tinha 15 anos e o Harry Quebert tinha tipo 35, quase 40 anos. E eles tiveram esse envolvimento amoroso e a menina foi encontrada no quintal dele, enterrada no quintal dele. Porque ela desapareceu, não tinha corpo, e eles encontraram depois o corpo dela lá no quintal dele. E junto com o corpo dela, lá no caixão, tinha o manuscrito original da obra do Harry Quebert, que foi o principal livro, né? O livro que fez ele muito famoso. Então, ele vai ser preso e ele fala pro Marcus, eu não matei essa menina. Eu tive um envolvimento com ela, mas eu não matei essa menina. E aí, simplesmente,
o Marcus vai começar a investigar tudo isso aqui, porque ele, eu acho que é jornalista também. E aí, ele vai investigar tudo pra provar a inocência do Harry Cabot. Então, toda a trama aqui se passa com o Marcus conversando com o Harry contando do passado e o Marcus tentando entrevistar várias pessoas, procurando várias pessoas para poder provar a inocência do Harry Cabot. E assim, como muito fã do Joel Dicker, esse livro é sensacional. A forma como o Joel escreve, como ele monta toda a trama, é simplesmente enigmático e de te fazer ficar totalmente vidrado e neurado, querendo saber tudo que vai acontecer, porque a escrita do Joel Dicker é simplesmente perfeita. Eu acho que ele consegue fazer com que a gente fique imerso no livro como poucos autores conseguem. E realmente, assim, uma coisa que eu falo sobre os livros do Joel Dicker é que você precisa ter paciência. Os livros são brilhantes, vai construindo muito, mas os livros são muito grandes. Se parar pra pensar aqui, olha, esse livro aqui, pelo menos, ele tem 564 páginas, e por mais que a diagramação seja muito boa, não é lá, assim, tão pequeno. Então, a construção é uma construção que vai um pouco mais lenta, você vai crescendo junto com os personagens aqui, com os personagens que estão investigando, e assim, no final tem desfechos sensacionais, e por isso que eu acho que o Joel Dicker, ele é um dos maiores romancistas da atualidade nesse gênero do thriller, e assim, acho que você deve muito ler. Esse foi, na verdade, o livro que mais fez sucesso do Joel Dicker, mais ficou na hype quando ele foi lançado. Ele é de 2014, mas eu acho que ele chegou aqui no Brasil em 2015 ou 2016, por aí. E é isso, assim, pega esse livro, eu dei 4,5 estrelas pra ele, porque eu fiquei muito desconfortável em alguns momentos com o romance da Nola Gallagher com o Harry Cabot. Primeiro que era um relacionamento estranho, porque era uma menina de 15 anos com um cara de 35, quase 40 anos, e também por causa de um romance muito melequento, meloso, que eu não tinha paciência. Eu ficava muito irritado quando ficava na parte do romance, porque a Nola ficava, ai, Harry, meu amor, eu te amo. E o Harry ficava, ai, Nola, meu amor, eu te amo. E ficava esse lenga-lenga que eu não tenho paciência. E assim, é isso, eu dei 4,5 estrelas pra ele na época. E agora a gente vai falar na ordem cronológica. Na verdade, não, porque tem aí o primeiro Dia dos Nossos Pais, que foi o primeiro, veio antes de Harry Cabot. E eu acho que depois veio lançado o livro dos Baltimore, que tem a ver também com o Marcus Goldman. É um livro independente, diferente, assim, não tem a ver com o Harry Cabot, mas é sobre a família do Marcus Goldman, eu acho. Então eu acho que ele vem depois, mas eu vou falar do que eu li depois, né? Que foi O Desaparecimento de Stephanie Meyer, que pra mim foi o melhor de explodir a minha cabeça de um jeito assim, maluco, porque, assim, gente, esse livro, ele foi simplesmente sensacional e de pirar a minha cabeça. Aqui a gente conhece, né, na verdade, tem o contexto atual e o contexto do passado. E o que aconteceu no passado? Tava pra ter a inauguração do Teatro de Orfé, que é uma cidade lá do interior dos Hamptons, e logo antes da inauguração desse festival, o vice-prefeito tá lá fazendo um discurso, porque o prefeito não chegou. E tem um cara que é o Samuel Padalin, ele tá procurando a mulher dele, porque a mulher dele saiu pra correr e ela não voltou. E nisso, descobrem um corpo morto em frente à casa do prefeito, que no caso é a mulher dele, né, a Megan Padalin. E o pior é que lá dentro da casa está assassinado o prefeito, a mulher do prefeito e o filho do prefeito. Então, assim, foi um quádruplo assassinato ali, dentro da casa do prefeito, na frente da casa do prefeito. E, assim, acabou o festival, né? Lá na hora, porque a polícia começou a movimentar para tentar descobrir cadê o assassino, quem matou, e ficou todo um fuzuê na cidade. E aí a gente tem os policiais que investigaram esse caso na época, que eu não lembro, eu acho que é Derek Scott, um outro, não lembro muito bem os nomes deles, mas eles chegaram a pessoa lá, eles chegaram numa pessoa e prenderam essa pessoa, isso 20 anos atrás, acho que 20 anos, 14 anos, não me lembro direito. E no presente, eles estão prestes a se reformar e, né, e aposentar. E uma jornalista, que é a Stephanie Meyer, ela chega, ela procura eles e fala: vocês solucionaram esse caso de uma forma totalmente equivocada. Na verdade, não é essa pessoa que vocês prenderam.
eu cheguei a novas pistas e eu quero muito conversar com vocês, me procurem pra gente poder conversar, vamos marcar de encontrar e tal. E quando eles vão encontrar a Stephenie Meyer desaparece. O desaparecimento de Stephenie Meyer, como diz o próprio nome. Ela desaparece sem deixar rastros, sem deixar pistas. E o Derek Scott, o outro cara lá, tipo, tá, mas como que a gente vai fazer agora? Se ela chegou e falou pra gente que a gente desvendou o caso totalmente errado, a gente prendeu a pessoa errada, o que a gente vai fazer? E aí eles voltam pros Hamptons lá, pra Orfé, pra tentar descobrir qual que é o real paradeiro, né, desse desaparecimento de Stephenie Meyer, pra tentar ressolucionar, eles reabrem o caso, pra tentar descobrir o que foi que aconteceu lá no dia da inauguração do Festival de Teatro com o quadro pro assassinato da Megan Padalin e do prefeito, da esposa do prefeito e do filho do prefeito. Então, assim, o Joe Dicker coloca a gente aqui numa história brilhante e que aqui tem uma frase muito marcante aqui dentro desse livro, que ele fala que a Stephenie Meyer fala com os policiais, na verdade, que tá debaixo dos olhos dele e eles não viram. E realmente, quando você chega no final, você percebe que tava debaixo dos seus olhos e que você não viu. E é simplesmente brilhante, brilhante, brilhante. Um dos plot twists mais sensacionais no mundo dos thrillers que eu já li, que me deixou vidrado. E as várias camadas que o Joe Dicker abre aqui, os vários personagens. É realmente uma novela de vários personagens, de várias intrigas, de várias subtramas. E que eu achei simplesmente sensacional, sensacional. Mas como eu falei lá em A Verdade sobre o Caso Harry Cabot, você precisa de estar com paciência para ler, porque se você tiver de ressaca, se você não tiver com saco, você vai achar ruim, porque é mais lento o desenvolvimento, mas é totalmente imersivo, é muito brilhante. Assim, esse aqui ele tem... quantas páginas? Ele tem 560, mais ou menos o mesmo tanto de A Verdade sobre o Caso Harry Cabot, mas que eu achei brilhante, brilhante, brilhante. Eu favoritei esse livro. Ele foi o melhor, assim, tava entre os dois melhores de 2020, que foi quando eu li. Ele foi lançado aqui no Brasil em 2018, mas eu não tenho nem palavras pra falar o tanto que eu fiquei imerso nesse livro e o quanto que ele foi simplesmente brilhante, brilhante, brilhante. Eu favoritei ele junto com O Homem de Areia de Lars Kepler, foram os favoritos do ano de 2020 e uns favoritos da vida. E eu gostaria muito que você lesse esse livro, pega pra ler, porque ele é simplesmente incrível, incrível, incrível. E agora a gente vai conversar do mais recente, que é O Enigma do Quarto 622, que foi lançado aqui no Brasil no final de 2020. Ele é de maio de 2020, mas ele chegou no Clube Intrínsecos. E eu fiquei assim, todo frenético, querendo ler a versão portuguesa, porque na verdade os livros do Joe Dicker não são traduzidos para o inglês de uma forma rápida, eles demoram um pouco para ser traduzidos para o inglês, e aí lá em Portugal a editora já pega e já coisa tudo muito rápido, e eu fiquei, nossa, me coçando para ler, mas aí chegou o Enigma do Quarto 622 e eu li com uma amiga que foi a Luísa do Literarte, a gente surtou muito junto, a gente leu ele acho que em março ou abril de 2021, e assim, foi simplesmente incrível. Aqui, qual que é toda a história? O Enigma do Quarto 622, a gente conhece um escritor, ele chama Joel, e assim, acho que é o Joel Dicker, ele escreve esse livro em homenagem ao editor dele, que é não sei o que de Falhóis, que morreu e que, enfim, tem grande importância na vida dele como escritor. E ele resolveu escrever esse livro como uma homenagem para o editor dele. E aqui se passa em um hotel em Genebra, nos Alpes Suíços. E assim, qual que é a grande história aqui? Ele chega para passar umas férias, ele resolve sair de férias, tá muito cansado, tá totalmente... enfim, ele quer férias. E aí ele resolve visitar o quarto aqui, o hotel, que é o Palace de Verbier. E aí ele vai para esse hotel, e chegando lá, eles colocam ele no quarto 621 bis. Mas aí ele fica pensando, por que tem um quarto que chama 621, o quarto que chama 621 bis, e não tem o quarto 623? E aí, o que ele faz? Ele resolve investigar. Por quê? O que aconteceu? Por que não tá 622? E aí vai toda a investigação, ele começar a tentar descobrir o que aconteceu, porque o quarto não chama mais 622. E ele descobre que teve um grande assassinato nesse quarto há vários anos atrás. E nisso ele vai começar a investigar tudo, para poder saber o que aconteceu. Porque
E uma coisa muito foda nesse livro é que você fica com a cabeça pirando, porque você demora muito a saber quem morreu, você não sabe quem morreu, e ainda mais saber quem matou. Você descobre quem matou só no final do livro, e depois da metade, assim, lá nos 65%, 70% que você descobre quem morreu. Então, o Joel Dicker que faz a jogada de presente e passado, como todos os livros dele, você não se perde na linha do tempo, e assim, faz toda essa jogada e você fica na sua cabeça tentando montar a teoria de quem morreu e de quem matou, porque você não sabe. E os personagens aqui, gente, realmente, ele é um grande romancista, são novelas que você fica imerso demais, querendo saber tudo que aconteceu. Ele é muito bom na construção de personagens, então aqui a gente vai conhecer diversos personagens, você vai criar diversos suspeitos, e você vai suspeitar quem morreu, você vai ficar suspeito de quem matou, e os personagens são muito bons, brilhantes. Tiveram altas horas que eu dei risadas altas, porque era muito engraçado uma personagem aqui. E assim, né, tudo gira em torno de uma família. A família, eu não lembro muito bem, mas eles têm um banco, eles são donos de um banco. E como que funciona no banco? A hereditariedade do presidente passa de pai para filho. Então, é o avô, o filho, depois o neto, e assim vai. Então, assim, morrer... É isso, velho. Você fica querendo saber o tempo todo o que tem a ver com o banco, por que o banco tá envolvido, por que a família tá envolvida. Eu não lembro direito o nome da família aqui, porque realmente faz mais quase um ano que eu li, então eu lembro só o geral, mas eu lembro que eu gostei demais, demais, demais. Eu achei brilhante, a sacada aqui foi... Gente, foi brilhante, brilhante, brilhante. Algumas pessoas acham que não vão gostar, várias pessoas não gostaram. Aqui no Brasil não, a maioria das pessoas gostou, mas lá em Portugal eu achei que as pessoas gostaram também, mas na Espanha, tudo que eu vi assim, as pessoas não gostaram, acharam meio mirabolante. Eu gostei, eu achei que foi muito legal, e o jeito do Joel de envolver a gente nas histórias, de cativar e de deixar tudo assim, você querendo saber tudo que aconteceu, sabe? Então, assim, eu achei muito brilhante. A escrita do Joel é sensacional, você não consegue parar de ler de verdade, você fica imerso. E por isso que eu acho que ele é um grande escritor, ele consegue te deixar imerso, ele consegue girar sua cabeça, alugar um triplex na sua cabeça. E assim, sensacional, eu gostei muito, muito, muito desse livro. Eu dei 5 estrelas pra ele também, porque eu tenho esse grande... Eu puxo sardinha pro Joel mesmo. Eu tenho uma tendência, os livros dele, eu já vou com uma visão, meu Deus, eu amo Joel Dicker. Então, assim, eu acabo tendo experiências muito boas, muito legais. Eu acho que foi sensacional, sensacional. Eu acho muito que vocês deveriam ler. E na questão, assim, do meu ranking mesmo em relação aos livros, pra mim é assim, dos que eu li, desses 3, né? Primeiro, O Desaparecimento de Stephenie Meyer. Depois, O Enigma do Quarto 622. E A Verdade sobre o Caso Harry Cabot. Eu favoritei Stephenie Meyer. O Enigma eu só dei 5 estrelas e Harry Cabot eu dei 4 estrelas e meio. Eu acho que você deveria realmente ler. Olha, eu vou parar aqui, fazer uma pausa só pra dar uma fotinha, né? Depois eu tiro o print disso. Tira outra. Aqui ficar melhor eu coloco de capa do vídeo. Mas é isso, eu acho que você deveria muito conhecer o Joel, se você ainda não conhece. Se você já leu, comenta aqui o que você achou, porque gostaria muito de saber, de verdade. E assim... Curte esse vídeo para ele chegar a mais pessoas que gostam de thrillers, que gostam de suspense. Se inscreve aqui no canal para me acompanhar. Eu tô com várias ideias de conversar sobre os autores que eu já li, os autores que eu gosto e as séries policiais que eu já li, que eu estou lendo. E eu vou fazer toda uma sequência. Tem até um vídeo específico que eu vou deixar linkado aqui sobre as séries policiais que eu tô abrindo. E aí, se você gosta, compartilha, marca algum amigo que você sabe que gosta também. E vamos nos aventurar juntos nesse mundo dos thrillers que eu amo tanto. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Um beijo, tchau. Se não tiver gravado, eu vou ficar puto.